Boa tarde, pessoal. Hoje venho falar aqui com vocês um pouco sobre como incomodar pessoas que não cuidam das suas vidas, que se preocupam com a vida dos outros. Então, a principal forma de incomodar essas pessoas é sendo verdadeiro, seguindo a sua essência, a sua centelha divina, liberto de ego, liberto de autocentrismo, né? Quando a gente quer trazer um serviço para o mundo, a gente sempre se depara com essas resistências, né? Mas quem está a serviço do todo, quem está conectado com a sua hierarquia espiritual, com a sua espiritualidade, não está dando bola porque os outros pensam. Então hoje eu venho trazer um pouco de esclarecimento, porque muito eu sou indagado e eu percebo muita ainda confusão, né, de conhecimentos, desinformação desse assunto. Então hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre apometria, tá? E amanhã eu vou gravar um vídeo sobre constelação sistêmica, tá? Então são dois assuntos que eu quero falar porque existe muita desinformação e eu acho que dá para discorrer dias falando. Eu vou falar aqui em poucos minutos. Então a apometria é uma técnica que foi já lá desde o Antigo Egito, ela já existia na Terra. Então, como o nome já diz, é além da medida, né? Então ela é uma técnica que permite fazer muitas coisas, tá? Ela veio com esse nome de apometria na década de 60, através do Dr. Lacerda, né? Um médico psiquiatra que canalizou, né? Naquela época não se dizia canalização, não se falava esse termo, mas na verdade ele canalizou essa técnica e começou a experienciar nos pacientes no Hospital Espírita, se não me engano, Casa do Jardim, se não me engano são esses os nomes, em Porto Alegre. E ele começou a ver resultados com a técnica. Bom, então, claro, ali, aí, claro, tem toda uma fundamentação técnica, né? Essa técnica, uma fundamentação teórica, essa técnica, né? Baseada na física. Então, são várias, uma teoria bem completa para embasar essa técnica e mostrar como ela funciona. Claro, obviamente tem muitas casos clínicos, né, de sucesso, tá? E aí ela surgiu em 1960 e ela começou num contexto espírita, mas é uma técnica que não é espírita, ela não é religiosa, é uma simples técnica, tá? Bom, trazendo agora para um contexto para a atualidade, 2024, tá? Nessa realidade que a gente se encontra na Terra, como tudo, todas as tecnologias, toda a parte, tudo, né? A gente há poucos anos atrás não tinha celular, então tudo evoluiu como tecnologias, né? Então a própria espiritualidade evoluiu também. Tá? Os conhecimentos, ou seja, estão mais disponíveis. Então o que a gente acessa aí em 4 horas, nossos avós levavam 40 anos, né? Então chega a ser desproporcional, né? Então é exponencial esse crescimento tecnológico e a própria apometria também, tá? Então ele, como o nome já diz, além da medida, a apometria é algo que é imensurável a energia. Por quê? Porque tu não tem como medir a energia, o quantum energético do cosmos, do todo, tá? Então é imensurável todo esse um trabalho que pode ser feito com a apometria. O que determina? Na atualidade, então, as coisas se modernizaram, as coisas se atualizaram, tá? Então, quanto mais expansão de consciência, mais a espiritualidade vai liberando esses conhecimentos ocultos para a gente acessar, tá? Tem pessoas que estão fazendo a mesma apometria do Lacerda lá de 1960. E tem pessoas que já estão acessando muitas outras egrégoras que são contribuição para fazer um trabalho apométrico. Eu, usando como exemplo o meu trabalho, todo o conhecimento que eu acessei, eu uso um sistema apométrico. Eu não uso só a técnica de apometria porque seria simplificar demais a coisa, né? Então a gente acessou já algumas coisas, muitas ferramentas a mais, então eu uso o sistema apométrico. Então lembrando assim, ó, ouvi falar, isso aí eu falo sempre e vejo que as pessoas não entendem. É que nem um médico, o médico pode ter se formado na mesma sala, na mesma turma que o outro, e só que cada médico é diferente do outro. Mesmo às vezes na mesma especialidade, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um é um universo. Então a diferença entre um médico e o outro é gigante, mesmo tendo a mesma formação. E a apometria é a mesma coisa. Cada centro apométrico, cada profissional que trabalha com essa técnica,
tem a sua bagagem de conhecimento, é o seu universo. E tem uma egrégora que sustenta. Não existe um trabalho de apometria sem uma sustentação espiritual, tá? Então, aí vem o caso, pode ser cobrado, não pode, não sei o quê. Todo trabalho a gente tem uma egrégora, uma equipe espiritual trabalhando junto conosco, seja médico, seja advogado, seja qualquer coisa, tá? Esse trabalho é um trabalho feito pelos humanos realmente no plano físico, então necessita o conhecimento do ser humano que está conduzindo ali, não pode ser sem conhecimento. Então, ou seja, os espíritos não fazem esse trabalho sozinhos. Então, com certeza, o teu tempo tem que ser valorizado, tá? Existem centros espíritas que são religiosos que não cobram. Obviamente, eu acho correto nessa conduta porque é um centro religioso. Então a gente não cobra o serviço dos espíritos, né? A gente se cobra o nosso tempo, a nossa disponibilidade, o tempo que a gente investiu em conhecimento, tá? Então, como eu disse, eu trabalho com um sistema apométrico e isso abrange outras ferramentas, né? Como cura quântica estelar, conexão com várias egrégoras estelares, comando Santo Esmeralda, comando Santa Ametista, comando Ashtar, comando temporal, tá? Os orixás, tronos divinos da natureza, devas, gênios, guardiões, né? Então é inúmeras, claro, não vou citar todos aqui, os kumaras, etc., entre outros, né? Entre outras egrégoras, porque não é uma egrégora só, são várias, e cada um tem esse acesso, diferente um do outro. Então, por isso que uma apometria, às vezes, tu consegue andar, vamos dizer, trazendo uma profundidade, consegue ir nessa profundidade numa, e na outra tu consegue 1 palmo de profundidade, na outra tu consegue 2 metros de profundidade, tá? Então cada um vai receber o que a pessoa mesmo está disposta a receber, está disposta a se abrir, e o que aquele grupo de pessoas está disposto a dar também. Tem conhecimento, tem consciência para dar. Então é muito diferente um centro apométrico, um apômetra do outro, tá? Obviamente que o conhecimento sempre ajuda, né? Mas o conhecimento não é tudo. O conhecimento é só uma parte do todo. O que mais influencia, o que mais impacta é a experiência, tá? Então não adianta a gente saber todos os livros de cor, de apometria, de umbanda, de espiritualidade, do que for, hinduísmo, budismo, e não ter prática. Então, a experiência, a apometria em si, é uma técnica que precisa ser muito experienciada e muito sustentada espiritualmente. Tem que ter muita conexão, tá? E, obviamente, assim como como eu sempre falo, espiritualidade sem autoconhecimento é papo furado, são pessoas que estão se escondendo na luz. E eu conheço muitos que estão se escondendo na luz. E esses muitos falam mal de mim ainda por cima, inclusive, tá? Então, quem não está disposto a olhar sua própria sombra é um covarde, tá? Então, quem está em busca da expansão da consciência, quem está em busca de uma espiritualidade de verdade, não se esconde. Enfrenta suas próprias sombras e com isso aprende, tá? Então, todos nós somos luz e sombra. E quem está disposto a só falar e fazer diferente, está se escondendo, às vezes, na sombra da luz, tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. E amanhã eu vou falar sobre constelação sistêmica, tá? Então, eu vou explicar um pouco da minha vivência nisso e vou mostrar o quanto como eu disse no início, né? As pessoas se incomodam quando tu é verdadeiro, as pessoas se incomodam quando tu carrega um legado e carrega esse legado com a tua essência, tá? Porque as pessoas são acostumadas a copiar boi de carga, só copiar o que os outros falam e não se conectam com a sua essência, não se conectam com a sua própria espiritualidade, e aí acha que o outro tem que ser assim também. E não, né? Na verdade, cada um tem que ser o que veio para ser, tá? E aí não dá para se importar com a vida do outro, o outro faz o que quiser, tá? Então, gratidão por hoje. Tá dado o recado. A lei da ação e reação é para todo mundo. Então, o que eu emano para o universo volta para mim. Então, eu emano amor e desejo um ótimo dia para todos. Gratidão.